Meus irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal Em Defesa da Fé Bíblica. Quero estar compartilhando com você, meu irmão e minha irmã, a santa e gloriosa palavra de Deus. Quero me basear aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Estarei lendo alguns versículos para nossa meditação, para nossa edificação. Vamos estar falando sobre as principais características de uma igreja saudável, de uma igreja que busca fazer a palavra de Deus, de uma igreja que é constantemente edificada pela santa e gloriosa palavra de Deus. Aqui em Atos, no capítulo 2, no versículo 44, diz assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então nós vemos, meus irmãos, meus amigos, que a palavra de Deus nos diz que uma igreja saudável, ela tem prazer de se reunir para louvar, para adorar, para aprender da palavra de Deus, para estar em comunhão com seu irmão. Se você é um cristão e você não tem prazer de se reunir com seu irmão, com sua irmã, para louvar a Deus, para aprender a palavra de Deus, para estar em comunhão com seu irmão, você não está sendo saudável diante de Deus. Pois a palavra de Deus diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então nós podemos usar esse verso como uma das primeiras características de uma igreja saudável. A segunda característica é Atos 10, versículo 33. Diz assim: E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E também Atos 1, verso 13 diz: E todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, meu amado servo de Deus, serva de Deus, uma outra característica que nós podemos ver na palavra de Deus, além de se reunir constantemente, a igreja saudável, ela não se reúne só para estar ali em comunhão com seu irmão, mas o objetivo também da reunião é para orar, é para adorar a Deus, é para aprender da palavra de Deus. Quanto mais nos reunimos na igreja com nossos irmãos, no templo com nossos irmãos, nós temos essa oportunidade de estar ali em oração, orando uns pelos outros, edificando uns aos outros, adorando aquele que fez os céus e a terra. Então, servo de Deus, meu irmão, procure se reunir com seus irmãos para adorar a Deus, para louvar a Deus, para aprender da palavra de Deus. Pois o Senhor nosso Deus, Ele nos chamou para isso, para edificarmos uns aos outros. E é muito importante estarmos reunidos para crescermos na palavra de Deus. Outra característica muito importante para uma igreja saudável
é que a igreja saudável, ela se reúne e persevera nas doutrinas do Senhor. Em Atos capítulo 2, no versículo 42, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então você vê que a palavra de Deus fala da igreja primitiva. A primeira igreja que surgiu como organização, a igreja organizada. Aqui no livro de Atos fala que eles se reuniam e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na doutrina deixada por nosso Senhor Jesus Cristo e vivenciada pelos santos apóstolos. Então, meu irmão, eu quero te aconselhar, te recomendar que você procure fazer isso, para que você possa ser considerado uma igreja saudável. Procure se reunir, pois juntos com seu irmão você tem mais condições de perseverar na doutrina do Senhor, nas santas doutrinas do Senhor. Você em casa, você não tem como fazer isso. Existem muitas coisas que pode distrair a sua mente, que pode distrair os seus olhos, para que você não persevere nas doutrinas do Senhor. Mas quando você se reúne com outros irmãos para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para perseverar nas doutrinas do Senhor, com certeza você vai ser uma pessoa saudável. A igreja é saudável quando ela persevera nas doutrinas do Senhor. É só diante do Senhor que nós aprendemos sobre os atributos de Deus, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a misericórdia, a bondade, a santidade, o amor, a justiça, a eternidade e outros atributos que o nosso Deus nos deixou para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Então procure se reunir, procure estar em comunhão com seu irmão, louvando a Deus. Aonde estiver ali o povo de Deus reunido, vá se reunir para perseverar nas doutrinas do Senhor. Em Atos 2:43 diz: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, meu amigo, meu irmão, servo de Deus, uma igreja saudável, quando ela está reunida na presença do Senhor, louvando o Senhor, adorando o Senhor, aprendendo da santa palavra do Senhor, quando a igreja está ali em comunhão, muitos sinais, muitas maravilhas são vistas, muitas bênçãos você pode contemplar, reunido com seu irmão, adorando, louvando, exaltando o Senhor. Eu poderia te dar aqui muitos exemplos de muitas maravilhas que Deus tem feito em minha vida. Quando me reúno com os meus irmãos para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para aprender da santa palavra do Senhor. Também em Atos capítulo 3, versículo 19, diz que nós devemos nos arrepender e nos converter para que possamos experimentar o refrigério da presença do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a igreja saudável, a igreja de Cristo, ela não pode ficar só cantando hinos, ali reunidos em louvores. É muito importante cantarmos vários louvores, estarmos louvando a Deus, estarmos ali em oração, orando uns pelos outros.
Mas uma igreja saudável é uma igreja que prega o arrependimento dos pecados. A palavra de Deus diz: arrependei e convertei, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, uma igreja verdadeira, uma igreja saudável, é uma igreja que prega o arrependimento. Não existe vida saudável diante de Deus sem arrependimento, sem vida transformada, sem vida na presença do Senhor. Muitas vezes a pessoa era uma pessoa egoísta, uma pessoa bruta, uma pessoa encrenqueira, uma pessoa que andava constantemente irada. Mas quando, meu irmão, meu amigo, nós entregamos nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo, há uma mudança maravilhosa em nossas vidas, em nossos corações. Há transformação. A palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. E eu quero compartilhar com você mais um motivo para que você possa conhecer uma igreja saudável. Mais uma característica. A igreja saudável, ela aprende a palavra de Deus, mas ela sai para cumprir a palavra de Deus. Ela não fica só entre quatro paredes. A igreja saudável, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, sai para pregar o santo evangelho. Está escrito em São Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, meu irmão, assim como você está feliz, você está maravilhado, maravilhada, você tem sido uma pessoa transformada, uma pessoa edificada na presença do Senhor, você vive em comunhão com seus irmãos, adorando o Senhor, praticando a santa palavra de Deus. Você precisa também compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, porque a palavra de Deus nos diz, o Senhor nos diz que Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Então, outra característica é essa: é sair de casa, é sair das quatro paredes do templo para pregar o evangelho. Meu irmão, você tem pregado o evangelho do Senhor Jesus? Você tem falado do amor de Deus para o seu vizinho, para o seu professor, para o seu patrão, para o seu amigo, para as pessoas que estão ao seu redor? Fale da palavra de Deus, fale o que Deus tem feito em sua vida. A palavra de Deus nos diz que aquele que prega o evangelho é uma pessoa sábia. Aquele que leva a palavra de Deus, a semente santa do Senhor, é uma pessoa feliz, é uma pessoa transformada. Pregue o santo evangelho do Senhor. O Senhor não quer que nós nos apresentemos a Ele com as mãos vazias, nem no templo e nem quando chegarmos lá nos céus. O Senhor nos diz que nós somos ovelhas do Senhor. E como ovelhas do Senhor, nós precisamos gerar outras ovelhas, ganhar outras ovelhas, ganhar outras vidas para o reino de Deus. Pregue a palavra de Deus. Então medite essas quatro principais características de uma igreja saudável. Uma igreja saudável se reúne constantemente. Uma igreja saudável se reúne para orar, adorar a Deus e aprender da sua palavra. Uma igreja saudável se reúne e persevera nas doutrinas do Senhor. Uma igreja saudável, quando está reunida, ela é contemplada com os sinais e maravilhas. Muitos sinais e maravilhas acontecem numa igreja saudável. Uma igreja saudável prega o arrependimento dos pecados e a conversão em Cristo. Uma igreja saudável sai para pregar o evangelho.
Medite nessas 4 características. Leia o livro de Atos dos Apóstolos e você vai ver o que aconteceu na vida daqueles que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles viviam em comunhão, eles viviam adorando ao Senhor, eles viviam pregando o Evangelho. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa viver a palavra de Deus diariamente, todos os dias do ano. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Se você gostou desse vídeo, dessa ministração, desse momento de comunhão com Deus, compartilhe com outra pessoa para que mais vidas sejam edificadas. Que Deus te abençoe, que Deus te conserve firme, poderosamente em sua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo.